Viu? Deixa eu desconectar aqui o microfone. Oi, Cibele, boa noite. Bom, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Não sei que horas vocês vão assistir essa gravação depois. Eu quero primeiramente agradecer pelo convite, pela oportunidade, Vivi, de estar compartilhando um pouco mais sobre o meu trabalho. Quem aí já conhece astrologia, já fez mapa astral, dá um sinalzinho aí de um joinha para eu saber, já fez. Quem aí só conhece a astrologia pelo horóscopo da revistinha, do João Bidu? Quem nunca leu o João Bidu para ver o horóscopo da semana, do mês? Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco mais sobre o que que é a astrologia, o que que é a ferramenta do mapa astral, qual que é essa estrutura, porque muitas vezes a gente tem a ideia de que é só o horóscopo ali que a gente lê na revista, no jornal. Antigamente eu tenho muita memória afetiva de que no meio-dia, quando a gente almoçava, antes ali de almoçar, tinha o horóscopo no rádio. Meu pai e minha mãe sempre escutavam as previsões astrológicas pelo rádio. Então, a astrologia me acompanha desde a infância. Eu tenho uma tia que trabalha com astrologia, trabalha com tarô, com numerologia, então foi passando aí de gerações. E eu trabalho com astrologia já tem 5 anos, foi onde eu me encontrei com o meu propósito, para mim faz realmente muito sentido, porque me transformou e eu vejo o quanto ajuda também as pessoas a transformarem a sua vida. Então, eu espero estar contribuindo um pouquinho mais hoje para vocês conhecerem mais essa ferramenta, quem sabe aí se aprofundarem mais nesse conhecimento, que, como todas as técnicas de autoconhecimento, são muito transformadoras, muito profundas, né? A astrologia é um estudo para a vida, então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente conhecer um pouquinho mais deste saber milenar. Tá dando para ver? Uhum. Maravilha, então vamos lá. Bom, a astrologia ela existe há milhares de anos, desde os povos antigos da Babilônia, que são datados aí do século V a antes de Cristo, foi passado para os povos antigos do Egito, passando para os gregos e romanos, que foi dali que disseminou ainda mais os conhecimentos astrológicos. Teve um período que a astrologia foi perseguida e rejeitada, que foi quando o cristianismo cresceu no período da Idade Média, né? Era visto como blasfêmia, porque antigamente os astrólogos faziam previsões do futuro para imperadores, para reis. Então, a Igreja Católica condenava muito isso, porque era uma forma de estar indo contra ali o que Deus determina para a nossa vida. Mas uma coisa que eu sempre bato na tecla, assim como a Vivi nos ensina na constelação, a astrologia não tem nada a ver com religião, não é uma crença, não tem nada a ver com religiosidade, é uma ferramenta de autoconhecimento e que cada pessoa que tem as suas crenças, tem aí suas filosofias de vida, pode tirar proveito dessa ferramenta para estar melhorando a sua relação consigo mesmo e com a vida como um todo. Passada a Idade Média, a astrologia ressurgiu com os filósofos como Aristóteles, como Platão, passou inclusive a integrar o currículo das artes liberais nas universidades, então era estudada dentro de universidades, porque a astrologia e a astronomia não eram separadas nessa época, era estudada de uma forma só, assim como a química e a alquimia não eram divididas, era uma coisa só. E aí veio a ser considerada como um estudo essencial para a educação completa de um ser, né? Então a gente vê o quanto realmente essa ferramenta ela é importante para o nosso desenvolvimento como ser humano. Chegou o iluminismo, e aí veio novamente uma queda da astrologia, por não se tratar de uma ciência exata, né? Não existe uma comprovação lógica, racional para o estudo da astrologia, afinal, é uma linguagem simbólica para a gente entender sobre a vida. Mas quem manteve esse conhecimento vivo foram sociedades secretas como a Rosa Cruz, a maçonaria, e assim foi sendo preservado esses conhecimentos até que chegou o século XX e figuras como Alan Liu, que fazia parte da Sociedade Teosófica, e Carl Jung, que a gente inclusive estudou aí na formação de astrologia, de constelação. Ele trabalhava muito com o estudo da astrologia através ali dos estudos da psicologia analítica, né? Ele estudava muito arquétipos,
mandalas, todas essas linguagens simbólicas ele aplicava nos seus trabalhos. E isso facilitou a ascensão da astrologia novamente. E aí a gente viu, de uns anos para cá, um boom, né? Principalmente com a internet, a gente viu crescer novamente essa ferramenta, a divulgação dessa forma de autoconhecimento também. Eu tenho um certo, abrindo um parênteses, eu tenho uma certa crítica quanto ao que a gente vê na internet, assim como com a constelação a gente vê muita coisa superficial, com a astrologia acontece a mesma coisa, a gente vê muito conhecimento superficial sendo compartilhado na internet e que muitas vezes acaba banalizando um conhecimento que é tão profundo e tão sagrado, né? A gente vê, olha quantos anos, quantos milênios aí que vem sendo trabalhado esse conhecimento para ser tratado de uma forma tão rasa, né? Mas fechado aí as minhas observações pessoais, o que é a astrologia? É uma linguagem simbólica para nós compreendermos mais sobre nós mesmos, sobre os ciclos da vida e as diferentes experiências que cada ser vive. A astrologia ela nasceu através da observação das movimentações dos astros lá no céu e a relação que isso tem com as dinâmicas do que acontecem aqui na Terra. Então, os povos antigos, eles observavam que quando, por exemplo, a Lua passava perto da constelação de Áries, o comportamento das pessoas, do povo, tinha uma tendência um pouco mais bélica, um pouco mais conflituosa. Era um período, talvez, que incitava muitas guerras, por exemplo. E aí eles foram fazendo as suas anotações. E conforme os ciclos iam se repetindo, eles iam confirmando ainda mais essa correlação. Por isso, a astrologia, ela parte de um princípio hermético, né, do hermetismo, das leis universais, que é o princípio da correspondência. O que está acima é como o que está abaixo. E é muito interessante a gente observar como isso foi passado para outras formas de conhecimento, de filosofias e crenças, porque na oração nós não falamos assim na terra como no céu. E é exatamente sobre isso. A Igreja Católica sabe muito sobre esses simbolismos ocultos, pagãos, mas foi condenando por muito tempo, né, como blasfêmia, como perjúrio, enfim, e aí não foi sendo revelado todo esse conhecimento para que as pessoas não tivessem justamente o poder de fazer escolhas, né? Aqui eu não estou condenando o catolicismo, eu cresci dentro da Igreja Católica, mas a gente precisa ser claros, né, de entender que muitas vezes esses conhecimentos eles são deixados de lado por uma questão de domínio também, né, de controle da população, enfim. Então, coloquei até uma imagem aqui para a gente entender que a astrologia ela é essa correspondência. Assim, o que acontece lá em cima no céu, nos astros, reflete aqui embaixo na Terra e no nosso interior, né? Eu digo que a gente tem aí um universo interno que se reflete através do nosso mapa astral e que a gente pode estar entendendo um pouco mais sobre quem a gente é, qual que é o nosso propósito, a nossa missão aqui para aprender, para evoluir, assim como os diferentes ciclos que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida. Se vocês tiverem perguntas, comentários, fiquem à vontade para ir participando, não é para ser só um monólogo também, tá? Enfim, o mapa astral. O mapa astral é a primeira e principal ferramenta que se trabalha dentro da astrologia. Eu digo que é a base para você ir conhecendo as outras ferramentas que existem dentro desse estudo. E eu gosto de dizer carinhosamente que ele é o GPS da nossa vida, trazendo aí para a modernidade, né? É ele que vai nos guiar durante toda a nossa existência para que nós possamos entender mais sobre as nossas potencialidades, entender como lidar com os nossos desafios e o mapa astral, ele nada mais é do que a foto do céu no momento em que você nasceu. A astrologia, ela trabalha com um ponto de vista da Terra, né? Então, nós aqui, humaninhos encarnados, olhando para o céu, qual é a percepção que a gente tem de todos esses movimentos celestes? É isso que a astrologia estuda. Então, através do mapa astral, você vai compreender mais as suas potencialidades, entender as suas limitações, tudo aquilo que você vai encarando ao longo da tua vida para as mais diversas áreas. Personalidade, finanças, carreira, saúde, rotina, família, casamento, amizades, estudos, viagens, espiritualidade, enfim, são diversos os assuntos que a gente pode abordar dentro do mapa astral, por isso ele é como um oráculo, né? Tudo aquilo que tu quiser entender mais a fundo é possível analisar dentro de um mapa astral. Uma coisa importante que eu sempre destaco
nos meus atendimentos, astrologia não é evidência, né? Muita gente chega, quando que eu vou casar? Quando que eu vou ter filho? Como é que eu vou ficar milionária? Quando que eu vou ficar milionária? Se eu tivesse essa resposta, eu já estaria milionária também. Mas a astrologia é uma forma da gente estar realmente entendendo mais a fundo quais os caminhos que nós podemos seguir. Por isso que se chama mapa. É para te trazer um direcionamento para você fazer as melhores escolhas durante a tua vida. E aí, para a gente entender a estrutura de um mapa astral, eu vou trazer aí um exemplo depois para vocês visualizarem, quem nunca teve o contato. O mapa ele é composto pelos planetas. Então, na astrologia, nós consideramos os planetas do sistema solar como forças universais básicas, energias, que são chamadas de arquétipos, aquilo que a gente viu aí, quem fez a formação também já ouviu falar nesses arquétipos, né? Então, os planetas representam justamente isso, são imagens, são símbolos que estão no inconsciente coletivo e que representam movimentos que nós realizamos na nossa vida. Então, nós dizemos que eles são os atores, porque são eles que estão se movimentando lá no céu. Então, cada um deles representa ações que nós tomamos na nossa vida. Na astrologia moderna, se utiliza 10 planetas. Sol e Lua, nós sabemos que o Sol não é um planeta, né? A Lua também não, mas dentro da astrologia a gente considera eles como luminares. Então, eles trazem a sua força de ação, de manifestação na nossa vida. Temos o Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. A astrologia clássica lá dos povos antigos, como eles não conheciam Urano, Netuno e Plutão, se não me engano foi por volta de 1700 e pouquinho que foi descoberto, eles consideravam até Saturno, porque era o que eles conseguiam enxergar a olho nu. Agora, com a astrologia moderna, que a gente integrou aí Urano, Netuno e Plutão também. E eu sei que Plutão também não é mais considerado um planeta, né? Porque ele é muito pequeno, então, para a astronomia, eles descaracterizaram como um planeta, mas na astrologia a gente continua considerando por conta de toda a importância que ele tem na nossa jornada. E aí, aqui são os símbolozinhos que vocês vão encontrar no mapa astral de vocês, representando todos esses 10 planetas. O Sol representa a consciência, a essência, a identidade. A Lua representa o inconsciente, as emoções, a busca por segurança. O Mercúrio fala sobre a comunicação, sobre os pensamentos e a nossa forma de aprendizado. A Vênus representa a forma de... Eu chamo a Vênus porque é o planeta Vênus, mas eu chamo de a Vênus por conta de Afrodite, né? Para os gregos era Afrodite e para os romanos virou Vênus. Então eu chamo ela de a Vênus porque é uma das únicas... Vênus e Lua são os únicos planetas que trazem a força do feminino, né? Então vamos dar o devido respeito a essa força do feminino dentro da astrologia também. A Vênus representa a forma de amar, é o prazer e aquilo que nós valorizamos também, ou a nossa forma de lidar com as finanças também. Marte representa ação, impulso e a libido, né, energia vital. Júpiter representa expansão, fé e sabedoria. O Saturno representa os medos, as limitações, o comprometimento e a responsabilidade. Urano é inovação, é a quebra de padrões, são os rompimentos que acontecem na nossa vida. Netuno fala sobre a espiritualidade, as idealizações, as fugas e as ilusões, e Plutão representando as transformações, as crises e o poder pessoal. Eu trabalho muito com uma linguagem de luz e sombra dentro da astrologia, não como bom e ruim, mas sim como aquilo que é consciente, aquilo que é o inconsciente. Então a gente vai percebendo que cada planeta, cada signo tem as suas potencialidades de luz, né? Como Plutão, ele pode representar o poder pessoal, mas ele também representa as nossas crises, as nossas sombras, os desafios mais profundos que nós enfrentamos na nossa jornada. Então, tudo depende de como a gente lida com todos esses símbolos, né? E conforme a gente vai trazendo consciência, trazendo cada vez mais esse autoconhecimento, a gente vai lidando de uma forma melhor com tudo isso. Já os signos, eles fazem parte de uma faixa imaginária ao redor da Terra, que se chama eclíptica, que é o caminho aparente do Sol que ele percorre durante um ano ao redor da Terra. Então, essa faixa, ela não é a mesma coisa que as constelações que nós vemos lá no céu. Por quê? Quando se iniciou os estudos lá com os babilônios, eles tinham essa correlação da constelação que está lá no céu com essa faixa que eles criaram.
mas conforme o movimento da Terra, isso foi se distanciando. Então, hoje não está mais sincronizado, vamos dizer assim, o cinturão do zodíaco com as constelações do céu. Então, ela é uma faixa imaginária, algo que a gente visualiza, né, entende que está ao redor da Terra, que se relaciona aí com os 12 signos, que também são arquétipos. Então, quando os antigos observavam, né, o movimento dos astros, do globo terrestre, da perspectiva da Terra, indicava diferentes comportamentos e acontecimentos, que foi o que eu comentei com vocês anteriormente. Então, eles dividiram o céu em 12 faixas exatamente iguais, são 30 graus para cada um dos signos, fechando aí os 360 graus, e nomeou cada um deles com base nas constelações, conforme eles iam percebendo os movimentos, né, as situações que iam ocorrendo aqui na Terra. Como eu falei, essas faixas não se alteram, porque elas são imaginárias, elas são as mesmas até hoje e não tem essa correlação ali com as constelações que acabam fazendo esse movimento, né, no céu ao longo dos anos. E por isso, muitas vezes, quando vocês veem na internet, e o seu signo mudou, porque tem agora a constelação de Serpentário, não sei o quê. Todo ano sai essas notícias na internet. Isso não é verdade, porque não se considera esse signo, isso é uma constelação que está lá no céu, mas não faz parte desse cinturão aqui que a gente trabalha dentro da astrologia. E aí, os 12 signos, símbolozinho deles aqui do lado, para quando vocês olharem o mapa astral de vocês, vocês conseguem localizar, porque sim, todos nós temos os 12 signos. Então, apesar de eu ser pisciana, né, sou de peixes, nasci em março, a Vivi é Capricórnio, cada uma aí tem o seu signo, que é o do dia do teu nascimento, isso corresponde ao posicionamento do Sol naquele determinado signo no momento que você nasceu. Mas lembra, tem outros 10 planetas e tem todos os signos e as casas que a gente já vai entender o que elas representam. Então, todos nós temos esses 12 signos que representam características que nós expressamos na nossa vida. Lembra? Eles são arquétipos, são símbolos que estão no inconsciente coletivo e que nós manifestamos essas características nos diversos cenários e momentos da nossa vida. Então, Áries, bem resumido aqui, né, o que representa, claro que é muito mais do que isso. Áries representa a iniciativa, o impulso, a coragem. Touro representa a estabilidade, o conforto e o prazer. Gêmeos é a flexibilidade, a comunicação, a curiosidade. Câncer representa a sensibilidade, acolhimento e nutrição. Leão é a confiança, o orgulho e a criatividade. Virgem é o discernimento, a análise e o aperfeiçoamento. Libra é a harmonia, a justiça e a diplomacia. O escorpião representa a intensidade, a transformação e o mistério. Sagitário é a liberdade, a aventura, a sabedoria. Capricórnio, a ambição, a responsabilidade, a perseverança. Aquário, a independência, a autenticidade, revolução. E o Peixes, a compaixão, a intuição e o idealismo. E, por fim, as casas. As casas representam os cenários da vida onde acontecem as experiências. Então, a gente tem ali os planetas, que são os atores, eles geram os movimentos, e aí a gente tem os planetas que estão nos signos. Então, eu digo que é como se eles vestissem ali uma roupinha, né, que vai trazer determinadas características para aquelas ações. Então, por exemplo, um Marte em Libra, é uma forma de agir, uma ação mais diplomática, uma ação mais justa, buscando mais equilíbrio. Então, cada uma dessas correlações vai trazendo aí toda essa forma de agir e de ser de cada um. E sendo esses cenários da vida, um planeta posicionado em uma casa é a forma que você age dentro daquele determinado assunto da tua vida, dentro daquela determinada área da tua vida. Então, elas mostram essas diversas áreas sendo definidas de acordo com o horário e o local de nascimento, que se considera ali a latitude e longitude. Então, é muito importante que você tenha o teu horário com precisão, né? Geralmente na certidão de nascimento a gente encontra, para a gente poder fazer esse cálculo, porque senão não dá certo, não tem como a gente calcular esse posicionamento correto. Existem técnicas que se chama retificação, que é para fazer essa correção do horário ou descobrir o horário caso a pessoa não saiba também. Então, como eu comentei, os planetas mostram as ações básicas da vida, os signos mostram como essas ações acontecem,
e as casas mostram qual área da vida as ações acontecem. E existem também os aspectos, que são as conversas que os planetas fazem entre si, formando aí também conversas mais harmônicas, mais fáceis ou desafiadoras e mais tensas. E aí, para visualizar... peraí que eu trouxe antes um resumo, antes da gente visualizar. Casa 1, temos 12 casas, né? Assim como os 12 signos, 12 casas que se dividem também nessas diversas áreas. A casa 1 representa a personalidade, a forma de encarar a vida e como você inicia as coisas na tua vida. Por isso, casa 1, marca ali o momento do nascimento. Como a gente chama também, tem um ângulo que se chama ascendente, que é o signo que estava ascendendo no céu, no horizonte, né? O momento que você nasceu. Então, o ascendente também marca aí a forma que você inicia tudo na tua vida, porque marcou o momento que você chegou e encarnou aqui na Terra. Então, tudo que tu for iniciar na tua vida vai ter essa característica do teu ascendente. A casa 2 fala dos teus recursos, faltou um Rzinho aqui, depois eu corrijo para mandar para vocês. O dinheiro, o patrimônio e os seus valores, tanto no sentido subjetivo, aquilo que você valoriza, como aquilo que você percebe na tua autovalorização, e também o dinheiro, né? Aquilo que é valoroso para ti. Casa 3 é a mente, a fala, a educação primária, os estudos breves e as viagens curtas. A casa 4 fala sobre as raízes, a família, o passado, o lar, a relação com pai ou mãe. Inclusive, voltando um pouquinho, a casa 3 também fala sobre relação com irmãos, parentes, primos, tios, amigos de infância. Então, também dá para a gente analisar essa relação. Aí, a casa 4 ali, as raízes. Casa 5 é a casa do lazer, da expressão criativa e da relação com os filhos. A casa 6 é a casa de rotina, de saúde, é o ambiente de trabalho e a tua relação com os colegas ou funcionários, caso você tenha. Casa 7 fala sobre o casamento, a sociedade, os clientes e as parcerias que você forma na tua vida. Já a casa 8 fala sobre as heranças, tanto financeiras como psíquicas, emocionais, que nós carregamos aí dos nossos antepassados, das nossas vidas anteriores, para quem acredita. Fala sobre as finanças em conjunto, então o dinheiro ali do meu parceiro meu e do meu parceiro de casamento ou da minha sociedade. Fala sobre o valor do outro, o dinheiro que vem do cliente, por exemplo, ou a forma que a gente enxerga o valor da outra pessoa na nossa vida. E também sobre as transformações que nós vivemos ao longo da nossa jornada. A casa 9 fala sobre filosofias de vida, religião, viagens longas, educação superior e as nossas crenças. Já a casa 10 fala sobre carreira, ambições, vida pública e a relação com o pai ou com a mãe. Aqui vocês observam que na casa 4 eu falei que representa a relação com o pai e com a mãe, e na casa 10 também. Qual é a diferença? Aqui eu geralmente analiso na individualidade do cliente, quem ele percebeu que era a pessoa que trazia acolhimento e segurança, ali a proteção, né, que é a força da casa 4, às vezes foi a mãe, às vezes foi o pai, então não tem uma regra definida, por isso que é preciso entender a individualidade de cada pessoa. E a casa 10 é quem era o provedor, aquele que trazia, né, o dinheiro, trazia ali os recursos para casa. Então pode ser o pai, como também pode ser a mãe. Já a casa 11 fala sobre os grupos que você participa, seja de estudos, de esportes, ONGs, enfim, tudo que você participe aí no coletivo. Fala sobre os amigos, fala sobre os teus objetivos a longo prazo, aquilo que tu idealiza para o teu futuro. E, por fim, a casa 12 fala sobre a espiritualidade, fala sobre a reclusão, seja no sentido, por exemplo, de prisões mentais, né? Coisas que muitas vezes te aprisionam ali no teu inconsciente, seja dos teus momentos de isolamento, de reclusão, seja às vezes internações que você passa ao longo da tua vida, porque tem algumas interpretações dentro do mapa que a gente analisa questões de saúde, por exemplo, e também ali os teus sonhos, aquilo que tu idealiza para a tua vida, né? Aquilo que tu imagina, aquilo que você sonha muito em realizar, também tem relação aqui com a casa 12. Então vejam como também as casas falam muito sobre
esse lado de luz e sombra, né? A casa 12 trazendo ali essas questões mais profundas, casa 8 também, né? Uma casa de transformações profundas da vida. Então, tudo isso depende de como a gente está lidando, né? Está expressando todas essas forças. Dúvidas até então? Quem tem casa sem planeta? Acontece também, ó. Deixa eu mostrar aqui com esse exemplo. Agora Tem, vamos acho que para a prática. Oi? no meu mapa. Como? Não te ouvi, Rita. Eu tenho 3 ou 4 casas sem planeta no meu mapa. Sim, é normal isso acontecer. Já atendi pessoas que tinham, assim, praticamente todos os planetas em uma ou duas casas e o restante do mapa vazio. Isso é normal. Isso não quer dizer que o movimento da tua vida não aconteça nessas áreas, né? Por exemplo, que essa pessoa tem casa 10, a carreira está vazia, não tem nenhum planeta, mas tem um signo que rege, né, que manda ali, que expressa a forma que ela lida com a casa 10. Então, ela lida aqui com Virgem, né? Então, ela lida de uma forma mais prática, mais analítica, mais perfeccionista, às vezes até se cobrando demais para trabalhar. Mas aí, quando a gente aprofunda, a gente vai sempre buscar qual é o planeta relacionado com esse signo, que no caso de Virgem é Câncer. Então, ele está onde? Está aqui, ó, na casa 7. Então, ela liga, né, ela conecta os assuntos da casa 10 com a casa 7, que são parcerias, sociedades, o casamento. Então, talvez trabalhe numa sociedade, né, numa parceria aí com outra pessoa, ou trabalha junto com o companheiro, com a companheira. Então, é isso que a gente vai sempre conectando, né? Não é só a casa, porque todas as áreas da tua vida têm um movimento, mas aí você sempre vai buscar qual é o planeta que, onde que ele está, né? E qual o assunto que ele está correlacionando. Então, como a gente viu, ó, o cinturão aqui do zodíaco, do lado de fora do mapa, né, os 12 signos aqui da pessoa. As 12 casas são essas 12 divisões aqui de dentro, então todos os cenários da vida estão aqui. E os planetinhas espalhados pelo mapa. E aqui são os aspectos que eu comentei com vocês, que são as conversas entre os planetas. Essas linhas vermelhas são tensões e desafios, e as linhas azuis são as harmonias, as facilidades. Eu gosto sempre de lembrar que não quer dizer que porque tenha muita linha vermelha, que a vida não possa ser boa, né? Porque essa tendência de ter desafios movimenta a pessoa à mudança. Já atendi pessoas que tinham um monte de linhas azuis e a tendência é que ela ficasse muito estagnada, porque a vida estava sempre fácil, né? Ela não precisava lutar por nada, aprender nada, não tinha nenhum desafio, claro que é muito bom, mas às vezes a pessoa estagna também. Então não se assustem se vocês abrirem o mapa de vocês e virem um monte de linhazinha vermelha. É normal, tá? Isso quer dizer que a vida está te impulsionando também para você crescer, para você aprender com esses desafios. E aí a gente vê aqui, ó, o Sol, a Lua, o Mercúrio, Vênus, aqui juntinho do Sol, Marte, o Júpiter, o Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Aqui tem outros pontos em roxinho que são asteroides, como no caso do Quíron, que fala de feridas da alma, são marcas que nós trazemos no inconsciente que trazem, como eu digo, uma pedrinha no sapato ali que a gente precisa estar olhando com constância para encontrar essa cura. Mas também ele traz na sua simbologia o curador ferido. Muitas vezes da nossa dor de Quíron é onde nós podemos ajudar outras pessoas, onde a gente tem ali ferramentas que nos capacitam para ajudar outras pessoas. Esse pontinho aqui se chama nó do lunar, tem o nó do norte e o nó do sul, que é esse programa que eu uso, eu não sei porque que ele não desenha, mas o nó do norte aqui ele fala sobre missão de alma, né? Ele é um ponto virtual, é um ponto imaginário, que se forma a partir de um cálculo do Sol e da Lua. Então, trazendo aí qual é a missão dessa pessoa, qual é o propósito de vida dela. Temos a Lilith também, que é um ponto imaginário também, né? Ele é um cálculo também do Sol, da Lua e do ascendente. O ascendente é essa setinha aqui na horizontal.
E também a roda da fortuna, que fala sobre satisfação, sobre um ponto de sucesso que a gente encontra na nossa vida. A Lilith, ela fala muito sobre o que a gente veio libertar, sobre os nossos valores inegociáveis. Ela traz algo mais ligado aí com uma certa rebeldia, uma vontade de libertação, né? Aquilo que a gente precisa tirar ali das prisões mentais. E aí, dentro do mapa, a gente pode fazer diversas análises, né? Pode se analisar com um intuito mais vocacional, para a pessoa entender mais sobre a sua carreira. Então, a gente sempre analisa, né, os pontos que falam da vida profissional, da forma de ganhar dinheiro. Casa 2, como que essa pessoa adquire os recursos dela? Como que ela lida e administra o dinheiro? Casa 6, qual é a rotina de trabalho que essa pessoa busca, né? Como que é o ambiente de trabalho que essa pessoa gostaria de trabalhar? E a casa 10, as ambições, qual que é a ambição de vida, qual que é a carreira que essa pessoa gostaria, né, de estar trabalhando. E aí, claro, tem todos os aspectos que a gente vai somando, vai olhar o signo, né, que ele vai trazer a forma que ela lida na carreira, como eu comentei ali, o Virgem. Uma rotina de Gêmeos na casa 6 é ter uma rotina mais dinâmica, mais flexível, estar em contato com as pessoas, já que Gêmeos gosta de conversar, gosta de conhecer gente, gosta de compartilhar os conhecimentos. Forma de ganhar dinheiro com Aquário é buscar inovação, né? Tudo que for diferente, tudo que for autêntico, tudo que for revolucionário ou tecnológico é uma forma de ganhar dinheiro para essa pessoa, pensando também no coletivo, que Aquário gosta muito de ajudar o próximo, né? De lutar pelos seus ideais. Então, tudo isso a gente vai conectando na leitura, entendendo na individualidade de cada pessoa, porque cada um, né? Por isso que muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu não me identifico com o meu signo, porque não é só o signo solar, né? Olha quanta coisa tem para a gente analisar dentro de um mapa, e entendendo também aquilo que eu comentei, a individualidade de cada pessoa. Não é evidência, né? Não é uma coisa determinista. É algo que a gente vai entendendo conforme a pessoa vive, conforme a história, a experiência da pessoa, e aí vai trazendo esse direcionamento para ela também. Dúvidas? Comentários? Deixa eu ver o que tem aqui no chat. Tenho... Ah, foi você que tinha mandado, Rita. Pode falar, Vivi. Ô, Jana, eu sou uma pessoa totalmente ignorante quanto à astrologia, né? Não entendo nada. E até achei interessante trazer você, porque para ter esse conhecimento, para olhar, para ter esse olhar e entender, né? Eu acho que, às vezes, igual eu, tem algumas pessoas que conhecem, mas conhecem pouco. Eu vou te fazer uma pergunta que parece ridículo para mim, assim, mas quem sabe você já ouviu isso, né? Este mapa, ele se forma no nascimento da pessoa. Isso, exatamente. E ele pode modificar. Esse, lembra que eu comentei ali atrás? Ele é a foto do céu no momento que você nasceu. Então, eu, por exemplo, Isso. nasci dia 20 de março de 95, às 7h55 da manhã, em Passo Fundo. Então, aquele lugar, aquele horário, naquela data, quando eu olhava para o céu, batia uma foto, formava o meu mapa. Ele vai ser sempre assim. Ele é o mapa da vida. Então, ele vai ser sempre esse desenho aqui, né? Que é a tua foto do céu ali do momento que você nasceu, porque foi o quê? Naquela data. Aí tem outras ferramentas que trazem esses movimentos ao longo da vida, como revolução solar, os trânsitos do céu, né, no dia a dia. Tem algumas pessoas Uhum. do grupo da constelação que eu sei que estão lá no meu grupo de previsões, que eu mando todos os dias. O que está acontecendo no céu? O que isso reflete na nossa vida? Então, isso tudo vai trazendo movimentos que se relacionam com o nosso mapa de nascimento. Então, pensa, o Sol, ao longo do ano, ele vai passando por todos os 12 signos. Por exemplo, agora no momento, nós estamos em Capricórnio, né? Então, o Sol, ele estaria passando nesse quadradinho aqui desse mapa, que é a casa 1. Então, o Sol está aí iluminando os assuntos da personalidade, da iniciativa dessa pessoa. Aí depois vem Aquário. E aí tem todos os outros planetas que também estão passando aqui por esse mapa, né, ao longo do ano, ao longo da vida. E aí tem um mapa que se chama Revolução Solar, que é o mapa do teu ano pessoal, que é quando você faz aniversário
bate uma foto do céu ali, tu ganha, digamos assim, um mapa para o teu ano. E aí ele vai mudar a configuração porque os planetas andaram ao longo dos anos. Mas ele sempre vai ter uma conexão com o teu mapa natal, né? Por isso que eu disse lá no início, o mapa natal, mapa de nascimento, é a base da vida. É para ele que tu sempre vai olhar para entender o que tu veio evoluir, o que tu veio aprender, o que tu veio desenvolver, o que tu veio criar nessa vida. E aí, com essa revolução solar, por exemplo, tem outras diversas técnicas de previsão, né, para os teus ciclos, você vai conseguir entender como realizar aquilo que eu vim viver, né, aquilo que é a promessa ali da minha jornada, que é o mapa natal. Então, ali a configuração do dia do teu aniversário desse ano, por exemplo, aí que tu fez aniversário, vai te guiar ao longo desse período de um ano, até você completar aniversário de novo. Entendi. Eu acredito que está dentro disso também, porque assim, ó, eu fiquei aqui falando e eu imaginando, né? Quando tem as previsões, né, que o pessoal coloca lá, para hoje, para Capricórnio, para isso, para aquilo, para cada signo, né? Daí, tipo assim, a minha dúvida ficou, como que tu avalia, tipo assim, hoje para Gêmeos, né? Como que quem faz uma previsão tem esse olhar? Hoje o céu para Gêmeos está como? Hoje, no dia que nós estamos em Capricórnio, como que tá para Áries? Entende? Sim. Não sei se é muito ignorante a minha pergunta. Não, claro que não, tudo é válido. O que geralmente se avalia? Ou o posicionamento do Sol, né, o teu Sol ali do teu mapa natal, ou do ascendente, que aí é a forma que você encara, né, a vida. Então, geralmente faz para esses dois posicionamentos essas previsões, né? Eu fazia antigamente para signos separados, né? Cada um dos signos, como é que vai estar para o mês? Então, eu geralmente avaliava nesse sentido, para a pessoa analisar o Sol dela ou o ascendente, que aí ela vai entender qual que é a dinâmica do mês, do dia, ali da semana, e aí o que que avalia? Os trânsitos dos planetas, o que está acontecendo lá no céu? E como que isso pode auxiliar a pessoa, né? O que pode vir ali de desafio, por exemplo, Capricórnio. Para quem é de Áries, é uma temporada um pouco mais desafiadora, porque são signos que formam uma quadratura, que é um ângulo de 90 graus. Então, são signos que geralmente têm uma tensão. Capricórnio é o quê? Racional, pé no chão, planejado, né? Tem um olhar mais maduro. Áries tem uma tendência mais impulsiva, né? De vai, faz, depois planeja. Então, tem um conflito. Aí, geralmente, esse período é um pouco mais desafiador. Por isso, a oportunidade de aprendizado também, né? E aí, é isso que a gente vai avaliando com esses movimentos do céu em relação aí ao mapa, né? A individualidade de cada um. Consegui te responder? Sim, obrigada, Jana. Imagina. Deixa eu ver aqui que mandaram aqui no chat. Eu amo ouvir você. Ai, Ana Lu, maravilhosa. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida, curiosidade? Não tem certo ou errado. Ontem tive a oportunidade de atender Emília, fiquei muito feliz. Espero que ela tenha gostado também. Cadê você, Emília? Tá escondidinha aí? E aí, entendendo que também, como eu falei, a gente pode analisar em diversos contextos, né? Eu estou com um desafio no meu relacionamento, não entendo o que está acontecendo, ou o que eu preciso mudar para viver relações melhores. Aí a gente vai analisar, Vênus, qual que é a forma que a pessoa ama, o que ela espera receber num relacionamento. Lua, o que nutre essa pessoa emocionalmente, como que ela lida com as emoções. Casa 7, o compromisso. O que ela busca num casamento ou num relacionamento de compromisso? E aí, na conversa, eu vou perguntando para a pessoa para entender, opa, o que está precisando de um ajuste ali na perspectiva, né? O que ela precisa mudar a lente dela para conseguir resolver essa situação? E aí, geralmente, complementando com os trânsitos, que foi o que a Vivi perguntou. O que está acontecendo nesse momento? Está acontecendo algum aspecto ali com o céu, né? Os planetas lá no céu que está gerando um conflito, gerando uma tensão, né? Um desafio na vida dessa pessoa. Aí eu vou dando o direcionamento para que essa pessoa possa
fazer as melhores escolhas, né? Eu jamais vou dizer, faça isso ou faça aquilo, né? Eu acredito que nós, como terapeutas, não é a nossa responsabilidade determinar qual caminho a pessoa vai seguir, mas eu vou mostrando o caminho, ó, tem esse caminho aqui que tá mais fácil, quem sabe se você for por aqui, né, vai ser mais leve, vai ser mais sabedoria, agora se continuar por aqui, vai ser mais difícil. Então é isso que eu vou guiando, geralmente, nos atendimentos, né, para a pessoa conseguir fazer as melhores escolhas na vida dela, durante toda a jornada. Ô, Jana, Oi, deixa eu eu voltar. estou muito perguntadeira hoje. Pergunte. Nem sempre eu estou aqui na posição de aluna, hoje eu estou do contrário. Então, mas eu sei que quem está dando aula gosta que pergunta também. A Sim. gente gosta que participa. Pô, deixa eu te fazer uma pergunta bem interessante, assim, que me ocorreu agora. Pode acontecer do tipo assim, de algum deles. Eu vou tentar te dar um exemplo bem simplificado. De acontecer de o meu não fechar com algum outro, e aí tu poderia dizer assim, você não pode fechar parceria com tal, porque não daria certo. Não daria certo um relacionamento. Isso pode acontecer? Existe uma ferramenta que se chama sinastria, que é a combinação de dois mapas. Isso pode ser para um casamento, para um relacionamento afetivo, pode ser para uma sociedade, né, que muitas vezes fazem, como é que vai ser a minha relação com essa pessoa? Será que vai dar certo? Será que vai ter muito conflito? E aí, claro, eu não vou dizer, não fique com a pessoa, que senão vai dar ruim. Não, eu vou pontuar, vocês podem ter desafios na comunicação, que aí a gente vê às vezes, tem um Mercúrio ali que a pessoa se comunica de uma forma, né, gosta de conversar, gosta de ser sincera, e a outra é mais introspectiva, né, não tem uma facilidade de se expressar. Então eu já alerto, vocês precisam ter atenção nessa comunicação para não ter ruídos, né, não ter um conflito. Como que a pessoa lida com as finanças, né? Falando aí de uma parceria de trabalho. Como que a outra lida com as finanças? Então, vamos entender aqui como ajustar tudo isso para que possa dar certo, né? Para que possa funcionar. Mas, geralmente, a gente faz essa conexão. Tipo, o que que tem de potencial de vocês dois juntos e o que que não tem? Isso eu fiz quando eu conheci meu namorado. Eu conheci meu namorado, ele já veio de cara mostrando o mapa astral dele. Eu já fui fazendo as conexões mentais ali de, esse ponto aqui é bom, esse aqui já é mais desafiador, esse aqui eu preciso estar atenta. E aí eu já fui entendendo, tipo, então, para lidar de uma forma melhor, porque cada pessoa se expressa de uma forma, né? Então, essa técnica ela é muito legal para facilitar as relações, né? Pode ser feita de mãe com filhos, né? Ou com irmãos, enfim, para qualquer pessoa você pode fazer essa análise. Legal, obrigada. Muito bom, gosto de perguntas. Tenha vontade. Oi, Silvana. Tenho uma dúvida também. Eu te conhecia, não fiz aula contigo, né? Acho que tu era da segunda turma. Eu Sim. adoro astrologia. Aí eu acompanho, fiz meu mapa. E eu queria saber assim, eu sou de Aquário. Tem como a gente saber, a gente leigo assim, durante todo o ano, como, igual tu falou ali de agora, que é Capricórnio, uma pessoa de Áries, é difícil. Tem como eu, aquariana, saber assim, de acordo com cada signo, durante o ano, o que pode ser desafiador, e o que pode ser, os meses que pode ser mais fácil em cada signo? Sim, com certeza. Isso se trata da relação dos signos, né? As qualidades dos signos e como eles se conversam. Por exemplo, elemento ar e fogo têm uma relação harmônica. Quais são os signos de ar? Aquário, Gêmeos, Libra. Quais são os signos de fogo? Áries, Leão e Sagitário. Então, tem uma tendência a ter mais compatibilidade, digamos assim, porque eles se complementam. Então, por exemplo, você é aquariana, quando está na temporada de Áries, é muito bom porque te traz um impulso, né, uma ação, essa iniciativa para você realizar as coisas, as ideias que você tem. Gêmeos é uma temporada boa também, te traz muita criatividade mental, te traz uma maior flexibilidade para comunicação. Agora, Leão, é preciso sempre lembrar que tem o signo e tem o seu oposto complementar. Então, o signo oposto a Aquário é Leão. Aí, apesar de ser fogo, é uma temporada um pouco mais desafiadora.
porque Leão é o completo oposto de Aquário. Apesar de eles serem opostos, eles se complementam. Então, tu tem algo a aprender também com essa temporada aí de Leão, ou com a energia de Leão, com pessoas de Leão, né? O que que tu precisa desenvolver, talvez, de um olhar mais para si, já que Aquário olha muito para fora, para todo mundo, para as pessoas, para ajudar, para resolver. E o Leão é eu, né? Primeiro eu. Então, é uma temporada para você estar atenta. E aí, Libra também, né? Tende a fluir melhor, porque é um aspecto favorável. Sagitário também. E os signos de terra e água se complementam. Então, Capricórnio, terra, touro e virgem. Tem uma tendência a ser mais fluido, né? E peixes, câncer e escorpião também se complementam aí com o elemento terra. E aí, lembrando, sempre olhar o signo oposto. Então, oposição de virgem é peixes. Então, tem uma tendência a mais conflito ou mais desafios, porque virgem é razão, pé no chão, rotina, concreto. E peixes é sonhar, é sentir, é imaginar, né? Então tem geralmente esses desafios. Então é sempre você pensar, é um signo de ar, de fogo, então é um período favorável, a não ser ali o leão, né? No teu caso, que aí vem o desafio. Certo? Entendi. Bem esclarecedor. Então, é tipo de acordo com a característica do signo. Isso, exatamente. Eu não consegui te ouvir agora no final, deu uma cortadinha. Daí eu olho para o deles, para o signo que está passando e para o meu. Isso, exatamente. Isso aí. Diga, Ana Lu. Não estou te ouvindo. Ué, sou só eu que não ouço? Tá conectado aí? Vou sair e entrar. Será que vai? Acho que sim. Às vezes o Zoom dá essas bloqueadas aí. Emília comentou, fiz o meu ontem, muito verdadeiro e tira muitas dúvidas sobre nossos comportamentos. Eu amei. Fofa. Ok. Não, tá muda. Enquanto a Ana Lu vai conectando, deixa eu mostrar para vocês aqui quais são os atendimentos que eu faço, né, além do mapa astral. Como eu comentei, o mapa ele é o primeiro passo, né, para você iniciar a tua jornada aí na astrologia, para você ter essa base que vai te guiar durante toda a tua vida. O segundo passo, eu geralmente sugiro a Revolução Solar, que é o mapa ali do ano, né, o GPS do ano, para te trazer esse direcionamento, essa clareza, para que você possa se planejar e agir com mais confiança, com mais assertividade nas diversas áreas da tua vida nesse período de um ano. A orientação astrológica é um atendimento que tem um foco para uma determinada área da vida. Ah, estou querendo fazer uma transição de carreira. Qual que seria a melhor carreira? Como que eu posso estar fazendo esse movimento? Qual que é o melhor momento? Então, é uma leitura mais específica para quem já conhece o mapa astral, onde eu vou trazer esse direcionamento bem pontual, né? Tem uma cliente que eu atendi semana passada que ela está fazendo uma transição de carreira e a gente analisou, mês que vem tem um momento super favorável para ela pedir as contas e começar o projeto dela. Então, daí ela foi se planejando, se organizando para fazer essa movimentação de acordo com esse período. E aí o mapa da essência que surgiu depois da minha formação de constelação, gratidão vive por me dar as ferramentas certas para unir astrologia e constelação. Está sendo muito legal fazer esse acompanhamento. Eu faço um acompanhamento de 3 meses,
para a pessoa desenvolver mais autoconfiança e realização pessoal, onde eu trabalho 3 pilares: a relação consigo mesma. Então, a gente olha ali para a história da pessoa dentro do mapa astral, e aí a gente trabalha a constelação para liberar o que precisa liberar. Depois, no segundo encontro, a gente trabalha a questão da vida amorosa. Olha para o mapa astral, qual que é a tendência ali da pessoa se relacionar, o que ela precisa ajustar. Vamos para a constelação, liberamos todas as bagagens e, no final, terceiro encontro, carreira e finanças. Então, é uma ferramenta que está sendo muito legal. Finalizei alguns encontros aí início do ano e tive um resultado bem especial com as pessoas, tipo, desbloqueando traumas de comunicação, de posicionamento em relação à família, de trabalhar com algo que queria muito, mas por conta das questões familiares ela acabou não seguindo. Então está sendo realmente muito legal ver a relação dessas 2 ferramentas, né? Porque, como a gente viu, casa 3 fala da relação com os irmãos, com tios, com primos, então dá para entender também aqui dentro do mapa. Casa 4, casa 10, a relação com o pai e com a mãe. O Sol, a Lua, também falam sobre o pai, né, o Sol, e a Lua, a mãe. Então, olha só, as pessoas têm Sol e Lua em oposição, né, tem uma tensão. Então, já tem conflitos que a gente vê aqui dessa relação entre o pai e a mãe que a pessoa internalizou para ela, né? Então, unir aí as 2 ferramentas tem sido muito incrível. Eu só posso agradecer a nossa querida mestra Vivi por nos facilitar este conhecimento também. Ana Lu, será que agora foi? Tá me ouvindo agora? Agora sim. Castigo porque eu não estava falando, não estava aparecendo aqui, né? Boa noite para todo mundo. Ah, sou apaixonada pela astrologia, acho que já tem mais de 3 anos que eu acompanho, né? A Jana sabe vários conteúdos de astrologia, e é uma ferramenta, apesar de eu nunca ter feito curso ainda, é uma ferramenta de autoconhecimento bem grande, né? E ter contato isso todo dia, isso vai entrando esse tipo de informação, né? Agora, me deu uma dúvida quando, por exemplo, falou signos de ar, o oposto complementar são signos de fogo, né? E às vezes até uma, entre aspas, talvez uma facilidade de convivência ou comunicação, talvez era isso, dizer? O oposto e o complementar, né? Pegando aí o teu exemplo, né? Libra, teu oposto é Áries. Ele é oposto, então pode ter tensões, desafios, porque são diferentes, né? Libra é o eu e o outro, Áries é eu, sozinho, sem ninguém. E assim como eles são complementares, porque precisa haver um equilíbrio entre estes 2 pontos. Áries aprender a não ser tão autocentrado, né? Só eu e ponto final, e Libra não ficar o tempo todo só pensando no outro. Então é sempre oposto e complementar. Tipo yin e yang, né? Não, aí a minha dúvida foi, por exemplo, eu sou libriana, né? Ar. E ascendente lua em signos de terra. Aí dá um conflito interno na pessoa, porque, tipo, ou ajuda ou piora, né? Tipo, Sim, sim. É Capricórnio, né? Teu ascendente e lua. conforme a mãe virgem. É lua em virgem, entendi. O que é importante lembrar? Não tem um determinismo de vai ser ruim ou vai ser bom. Você precisa aprender a integrar as qualidades de terra e do ar. Então, o ar ele facilita que você seja uma pessoa que se relacione com o outro, que aprende muito se comunicando, compartilhando, convivendo com outras pessoas. E o lado terra tem um olhar mais prático, mais pé no chão, mais realista, que pode inclusive te ajudar a aterrar, né, a trazer esse grounding aí para esse ar que muitas vezes fica só na mente, né? Então tudo depende de como que você age. Claro que às vezes a terra pode acabar secando, né? Pode acabar trazendo muita rigidez para toda essa criatividade, toda essa mente aí criativa do ar. Então tudo depende de como que você vai ajustar os ponteirinhos. Tipo, eu tenho sol num signo de água e ascendente no signo de fogo, e lua em água também. Então, o que que aconteceria? Sei lá, entraria em ebulição, né? Essa água toda, com o fogo ali fervendo. Então, eu preciso aprender a direcionar as ações
mas não de uma forma tão emocional, porque a minha tendência é agir muito pela emoção, né? Já que é tanta água. Então é isso que precisa ir sempre ajustando. Te respondi? Tá no mudo. Oi. Sim. Por exemplo, assim, a pessoa vem com o sol em determinada casa, né? Às vezes é ali onde ela vai encontrar mais desafios na vida, ou depende, às vezes, sei lá, da vida, da criação, ou que a pessoa teve, que dela encontra a maior dificuldade, tipo, também colocando como exemplo, bem na casa onde tem o Sol e entre outros planetinhas mais, né? Sim. O sol, por si só, ele fala de realização pessoal. Então, ele não seria um aspecto desafiador. Pelo contrário, aonde está o teu sol é onde você vai se realizar na tua vida, né? Porque ele fala sobre essa pulsão de vida. Mas aí depende dos planetinhas que estão junto, né? Por exemplo, aqui tem um Sol Vênus, maravilhoso, né? É através da criatividade, através daquilo que dá prazer, através do amor, que essa pessoa vai se realizar. Mas, olha só, tem um desafio com a Lua. Então, depende dos aspectos que está acontecendo com esse Sol também, né? Depende ali do que está rolando de conversas, né? Mas o Sol, lembrem sempre disso, o Sol é onde a gente vai se realizar. Por isso que é nossa essência, né? É o que a gente veio desenvolver, tá? Bem, querida, obrigada, tá? Beijo. Gratidão, um beijo. Muito bem, mais alguma perguntinha, alguma dúvida? Agora é o momento. Tudo certo. Então, é isso, gente. Por fim, gratidão pela oportunidade mais uma vez. Aqui está meu Instagram, Janaína M. Durante. Quem ainda não me acompanha por lá, eu geralmente estou compartilhando conteúdos mais provocativos e reflexivos por lá, para a gente poder aprofundar no autoconhecimento. Tem o meu site também, que é www.janainadurante.com.br. Lá vocês encontram mais sobre os meus serviços. E para quem não está ainda no Jornada Astral, eu vou compartilhar depois o link do grupo, lá no grupo da Constelação, que lá no grupo do Jornada Astral eu mando diariamente as previsões astrológicas, e não é dessa forma de, o que vai acontecer para Gêmeos, para Peixes, para Capricórnio? Não, é o que está acontecendo no céu, e aí eu vou trazendo reflexões para vocês irem se observando, o que está acontecendo no dia, como que vocês estão se sentindo. Então, é uma forma de refletir, né, sobre a vida diariamente e como essa correlação ali dos astros vão trazendo, né, os movimentos da nossa vida, as nossas experiências. É gratuito, só eu mando mensagem, não vai ter boa tarde, bom dia, boa noite, só mensagenzinha ali no início do dia, tá? Então fiquem tranquilas. E aí, se quiserem compartilhar com outras pessoas também, fiquem à vontade. E é isso, gente. Muita gratidão pela participação de vocês. É uma honra estar compartilhando aí desses conhecimentos. Gratidão pelo convite mais uma vez, Vivi. E quem sentir de se aprofundar aí no seu mapa astral, na sua revolução solar, estou à disposição também. Gratidão, Giana, pela disponibilidade também. Gratidão. Diga, Silvana. Sim, Eu não você consigo falou, te ouvir. Está bem baixinho. deixa eu melhorar aqui. E agora? Agora sim. Você falou agora da Revolução Astral. Tu disse que é depois de acordo com o teu aniversário. Então, para pedir da gente, é ideal pedir depois do aniversário, da data, para saber. Isso vai depender de um pequeno detalhe. Onde você vai passar o teu aniversário? Por exemplo, eu não sei se eu vou viajar, se eu vou ficar aqui na cidade que eu moro, porque em um momento ali eu comentei, a gente faz todos os mapas com base na data, no horário de nascimento, né, e o local. Então, se você já sabe aonde que tu vai estar no dia do teu aniversário, dá para fazer antes. Se não, eu geralmente sugiro que faça um pouquinho depois ali para ter essa confirmação de qual cidade que você passou o dia do teu aniversário. E aí é legal sempre fazer pertinho, né? Um pouquinho antes, um pouquinho depois, para você aproveitar ali todo o período de um ano para você estar se organizando, planejando, realizando. Rosana fez dia 4, não, Rita fez dia 4. Capricorniana também, duas capricas aqui.
Muito bem. Então tá, gente. Gratidão. Depois eu vou compartilhar a aula com quem não participou. Gratidão por assistirem também a gravação. Qualquer dúvida, mandem lá no grupo ou me chamem no privado também. Boa noite, um beijo e até mais. Tchau, tchau.